Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitor Fernandes, eu sou professor de Física e eu trabalho ministrando aulas particulares aí para disciplinas das áreas exatas e também de cursos de engenharia, de todas as áreas, tá? Eu estou postando esse vídeo aqui para divulgar um pouquinho para vocês sobre como que funciona o meu trabalho e basicamente o meu trabalho ele funciona como se fosse uma assessoria acadêmica, tá? Eu trabalho dando essas aulas particulares e dou apoio para vocês a resolverem exercícios aí das disciplinas que vocês precisam resolver. Tá? Normalmente eu trabalho dando aulas particulares, essas aulas elas podem ser por videoconferência ou elas podem ser aulas gravadas e elas também podem ser direcionadas aí para atividades específicas, como é o caso dessa daqui, ou ela também pode ser para matéria aí de forma geral, tá certo? Então se vocês gostarem aí desse vídeo e quiserem fazer contato comigo, tá certo? Eu fico à disposição ali para atendê-los para o que precisarem, tá? Pessoal, uma coisa muito importante que eu tenho que deixar aqui, eu falo isso em todos os meus vídeos, tá? É que eu não mando trabalhos prontos para alunos, tá? Então eu não vou mandar para vocês arquivos do Word, eu não vou mandar fotos do celular, nem fotos do caderno, tá? O meu trabalho, basicamente, ele é baseado em videoaulas, tá certo? E essas videoaulas, elas são semelhantes a essa que vocês vão ver aqui, tá bom? Então, qualquer coisa, se vocês tiverem interesse, é só fazer contato comigo. Os meus contatos estão aqui no descritivo do vídeo. Pessoal, basicamente nós temos aqui um plano de tensões, tá? E ele pede para que a gente faça algumas situações aqui, ó. Por exemplo, nós temos que fazer uma análise algébrica do estado de tensões dessa figura acima aqui e determinar os itens aqui que são pedidos nos itens A, B e C, beleza? Conforme nós vamos fazer aqui à medida que o exercício vai passando. Pessoal, algumas explicações rápidas e para vocês entenderem todo o contexto, tá? Normalmente quando a gente representa esse plano de tensões, essa figura que está desenhada aqui, essas que ficam aqui, ó, paralelas à figura, né, ó, essa que vocês estão vendo aqui, ó, tá? E essas que ficam aqui nas laterais, elas são as tensões de cisalhamento, beleza? E aí, pessoal, nós temos basicamente duas formas de representar essa tensão de cisalhamento, tá? Do jeito que ela está aqui, ó, eu quero que vocês entendam que ela se encontra numa diagonal, ó, que fica virada para o lado direito, tá? E se ela se encontra numa diagonal que fica virada aqui para o lado direito, pessoal, essa tensão de cisalhamento, que a gente representa por tal, xy, ela geralmente é positiva, tá? Ou seja, ela é maior do que zero, beleza? Mas também pode acontecer, pessoal, conforme vocês devem ter visto nos exercícios ali, tá? Que elas podem se encontrar aqui, ó, nessa diagonal que ficaria virada para o lado esquerdo. E nesse caso, pessoal, essa tensão de cisalhamento aqui, ó, nossa tal xy, ela seria negativa, ou seja, ela seria menor do que zero. Isso aqui é uma convenção, tá, pessoal? Então, geralmente é sempre utilizado assim, tá? Aí, ó, ainda aqui nesse plano de tensões, nós temos as tensões que são chamadas de tensões normais, tá? Que são essas que ficam aqui, ó, perpendiculares aqui à nossa figura. Então essa daqui em cima, ó, a gente geralmente chama ela de sigma y, e essa daqui a gente chama ela de sigma x, tá? E aí a convenção é a seguinte, pessoal, é bem simples, ó. Se a flecha aqui, que representa a tensão, ela fica virada para o lado de dentro, ou seja, ela aponta para a figura, tá? Essa tensão sigma, tanto em x quanto em y, se ela fica virada para dentro, ela é negativa, ou seja, ela é menor do que zero, tá? E se por acaso acontecesse dela ser virada para fora, né, desse jeito aqui, essa nossa tensão sigma, tanto para x quanto para y, né, depende de qual delas tivesse virado para fora, aí, ela é positiva, tá certo? Ou seja, ela é maior do que zero. Então outra coisa que vocês sabem da teoria de resistência dos materiais é o seguinte, né, se por acaso essa tensão aqui ela for negativa, ela geralmente está relacionada à compressão, tá? E se por acaso ela for positiva, ou seja, maior do que zero, ela está relacionada à tração, tá? Então, no caso desse exercício aqui, pessoal, ó, deixa eu só dar umas apagadas aqui para melhorar a nossa visualização. Essa daqui é a nossa tensão de cisalhamento, que vale 35 megapascal aqui, ó, ela está orientada para a diagonal da direita, então ela vai ser positiva, tá? As nossas tensões normais aqui, ó, em Y e em X, as duas estão orientadas para dentro na figura. Então, as duas, elas são negativas, elas são forças aí de compressão, tá? Então, gente, como é que nós poderíamos aí fazer essa análise algébrica para que vocês apresentassem ali e tudo mais, tá? Eu deixei aqui uma sugestão, beleza? Eu coloquei aqui dois quadradinhos aqui, né, que representam essa figura. E aí eu vou desenhar aqui, pessoal, essas
essas tensões que aparecem aqui para a gente colocar algumas explicações rápidas, ó. Então eu vou colocar aqui duas flechinhas, tá certo? Ó, que se encontram aqui, beleza? E nós temos aqui então essa diagonal aqui, ó, beleza? Que fica apontada para o lado direito, tá? Então, quando isso aqui acontece, né, como sugestão aí de respostas, vocês podem escrever que a nossa tensão de cisalhamento, x e y, tá? Ela é maior do que zero, nesse caso aqui, ó, tá? Ela é positiva. E aí, pessoal, nós temos as normais aqui, né? Então vocês podem observar ali na figura que ambas, tanto em x quanto em y, elas apontam para dentro da figura aqui, né? Então, vamos representá-las assim, ó. Por exemplo, essa assim e essa daqui, eu coloquei ela invertida, vamos de novo. Essa virada para cá, ó, para dentro na figura, tá? E aí nós temos aqui, ó, a nossa força de tensão normal em Y, aqui nós temos a tensão em X, e aí como sugestão de resposta vocês podem escrever alguma coisa do tipo assim, ó, nosso sigma Y, tá? Ele é menor do que zero, e o nosso sigma X, ele também é menor do que zero, tá? Aí vocês podem apontar alguma coisa no seguinte sentido, se elas são menores do que zero, ou seja, são negativas, elas são de compressão, ok? Então, são de compressão e essa daqui também ela é de compressão, tá? E aí, pessoal, para a gente deixar mais completo ainda, nós podemos colocar isso aqui por extenso, né? Para a gente poder resolver aí o nosso exercício, tá? Eu vou colocar por extenso, mais ou menos parecido com o que o livro de vocês ele escreve, né? Então, vocês podem colocar alguma coisa do tipo assim, ó, a tensão, certo? Tensão no eixo X, tá? Eixo X, beleza? É de compressão, tá? E aí vocês podem colocar essa informação aqui, ó. Então, sigma, né, no eixo X, ele é igual a menos 40 megapascal, tá? Menos 40 porque é o valor que nós temos aqui, ó, tá? Menos 40 orientado para dentro. Aí vamos ainda seguindo nessas informações aqui, tá? Vamos colocar do mesmo esquema aqui, ó. Atenção. Para ficar mais bonito ainda, pessoal, se vocês quiserem colocar a palavra normal aqui, ó, também fica legal, tá? Atenção normal. Então vamos lá, atenção normal no eixo Y, tá? Y é de compressão também, beleza? Porque ela também é negativa, tá? Então, se ela é de compressão, a nossa tensão sigma Y aqui, ó, ela vai valer menos 60 megapascal, que foi o valor que foi fornecido para a gente aqui em cima no exercício, tá? Aí faltou a gente colocar informações sobre a tensão de cisalhamento, né? Eu vou utilizar do mesmo jeitinho que está no livro de vocês lá, tá? Então nós vamos colocar uma situação do tipo assim, ó, a tensão de cisalhamento, aqui, ó, a tensão de cisalhamento, que nome ruim, hein? Cisalhamento, tá? Apresenta sentido positivo. Apresenta sentido positivo. Dos valores. Estou colocando exatamente igual o livro-texto de vocês, tá? Temos um exercício muito parecido lá, e eu tirei as informações desse jeito de lá do livro, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, nossa tensão tal, X e Y, beleza? Ela é positiva, tá? E ela vale 35 megapascal, beleza? Conforme foi fornecido aqui, ó, na nossa figura, tá? Então, assim, como análise algébrica que ele pediu aqui, eu acredito que ambas as informações aí ficam bem completas e dá uma valorizada legal aí no trabalho de vocês, beleza? Aí pra gente resolver então agora os itens que estão sendo pedidos aqui, ó, os itens A, B e C, vamos lá, o item A ele pede a orientação dos planos principais. Pessoal, o que acontece aqui basicamente é o seguinte, quando a gente vem aqui e aplica uma tensão de cisalhamento que tem essa orientação,
E essas tensões normais aqui, a tendência dessa figura, certo, é que ela seja rotacionada, tá? E como ela vai ser rotacionada, nós vamos ter um ângulo associado a isso, beleza? Então esse ângulo, pessoal, geralmente o livro de vocês aí, pelas observações que eu fiz lá, ele chama de θp, beleza? Ou seja, seria o ângulo de rotação aqui, tá? Dessa nossa figura, ou seja, dos planos principais. Por isso o P aqui, né? O Pzinho. E aí, pessoal, nós temos uma equação matemática para calcular isso, tá? São dois ângulos, basicamente, eu vou falando com vocês aí. Então, ó, essa equação matemática, tá, que o livro de vocês, o material de vocês apresenta, ele é assim, ó, tangente de 2θp, tá, é igual a 2 vezes a nossa tensão de cisalhamento, ó, xy, sobre o valor da tensão em x menos o valor da tensão em y, tá? E aí, basicamente, é só a gente fazer a substituição de equações aqui, beleza? Então, vamos calcular isso aqui. O meu objetivo, então, é calcular esse ângulo θp, ó, tá? Vamos fazer aqui, então, substituindo os valores que nós temos, ó. Nós vamos ter 2 vezes o valor da tensão de cisalhamento, que é mais 35, tá? Isso aqui sobre o valor da tensão em x, que a gente viu ali, que vale menos 40, beleza? Menos 40. E menos o valor da nossa tensão em y. Só toma cuidado com o jogo de sinal aí, tá, pessoal? Menos 60 aqui, beleza? Então, ó, se vocês fizerem esses cálculos aqui, 2 vezes o 35 aqui dá 75, tá? Menos 40, esse menos com menos aqui, ele vai virar mais, né, pessoal? Então, menos 40 com mais 60 dá 20, beleza? E 70 sobre 20 aqui é igual a 3,5. Tá? Mas aí, pessoal, ó, que nós estamos aqui até o momento, né? Nós estamos com essa situação aqui, ó. Nós estamos com tangente de 2θp aqui é igual a 3,5. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente precisa calcular um ângulo, né? Então, para a gente calcular esse ângulo, pessoal, a ideia aqui é que a gente aplique a função inversa da tangente. O que seria a função inversa da tangente? Seria a tangente elevado a menos 1, tá certo? Desse 3,5 aqui, ó, tá? Então, quando a gente fizer essa inversa da tangente, nós vamos obter como resultado isso aqui, ó. 2 vezes o ângulo θp é igual a tangente elevado a menos 1 de 3,5, tá? E aí, pessoal, para vocês resolverem isso aqui, basta pegar uma calculadora científica aí que vocês conseguem fazer fácil, tá? Mas vocês podem observar que a função inversa da tangente, geralmente, ela está em cima da tecla tangente da calculadora de vocês, tá? Beleza? Então, como é que vocês vão fazer isso aqui? Primeiro, se certificar que a calculadora ela está no modo DEG aqui, que seria degrees, beleza? E aí, pessoal, a gente aperta Shift e o tangente, tá? Ele já aparece ali no display, tangente elevado a menos 1. É só colocar aqui, ó, 3,5, tá? E apertar o igual. Então, ó, 2θp, tá certo? Ele vai ser igual a 74,05 graus. Já é a unidade de medida disso aqui, tá? Então, seguimos aqui, ó, com a nossa resolução. Então, 2θp é igual a 74,05 graus aqui. Mas tem que ficar claro para vocês que eu não quero 2θp, né, pessoal? Eu quero simplesmente o ângulo aqui. Então a gente faz ele aqui, ó. θp vai ser igual a 74,05 graus aqui, dividido, tá, por 2. Logo, a gente já consegue encontrar esse ângulo θp aqui, ó. θp, ele vai ser igual, fazendo essa divisão por 2, eu vou fazer um arredondamento aqui, tá, pessoal? É aproximadamente igual aí a 37,03 graus aqui, beleza? E aí, pessoal, ó, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Nós vamos ter dois ângulos desse aqui, ó. Por que dois ângulos? Gente, é pelo seguinte, ó. Se por acaso eu viesse aqui, traçasse aqui um sistema de coordenadas, tá? Vamos colocar aqui, ó, um eixo X e um eixo Y, tá? Um eixo X e um eixo Y. Quando a gente aplica essas tensões, a tendência dessa figura aqui é apresentar uma rotação, beleza? Eu estou colocando nesse sentido aqui porque o ângulo foi positivo lá, tá, pessoal? Se ele tivesse dado negativo, ela seria uma rotação aqui no sentido horário, ó.
Mas como ela é positiva, tá? Então vai ser uma rotação aqui no sentido anti-horário. E aí, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, em x aqui eu tenho um ângulo de 0, em y eu vou ter um ângulo aqui que ele é 90 graus, não é isso? Ó? Beleza? Então, ou seja, eu tenho dois ângulos aqui, eu tenho esse θp que a gente acabou de calcular, e eu vou ter um outro ângulo que é ele com mais 90 graus, certo? Ou seja, sempre vai existir uma diferença de 90 graus entre as duas aqui, tá? Então, vamos calcular então o outro, tá? Então esse aqui é um ângulo, mas nós precisamos fazer o outro também. Beleza? Então, o outro ângulo ó, do plano principal é 37,03 graus, aproximadamente, né? Mais 90 graus, beleza? Então, esse outro ângulo, tá? Ele vai valer, somando os dois aqui, 127,03 graus, beleza? E essa daqui, ó, tá? Ela seria a orientação aqui dos eixos. Ó. Enquanto um eixo foi rotacionado de 37,03, o outro eixo foi rotacionado lá para o ângulo 127,03. Beleza? Então essa daqui seria a solução do item A, tá?